Galerinha, vamos que vamos pra cima, meus técnicos em secretariado, turma forte, turma de garra, determinação, essa turma não é brincadeira não. Vamos que vamos, os projetos? Estica o boa tarde aí. Boa tarde, cadê a Sandrinha? Aparece aí, Sandrinha, aparece aí no nosso YouTube, cadê o IPTV, meu diretor? Cadê o IPTV? Por onde é que ele anda? Estamos sem IPTV, não sabemos então quem são os municípios que estão com a gente. Coloca aí qualquer coisa, gente, no nosso YouTube, tá? Quem é que está com a gente aí nessa participação deste projeto de aprendizagem interdisciplinar? Não é brincadeira não, a turma é forte, a turma não é brincadeira não. Olha aí o que a gente vai estudar hoje, ó. A continuação dos indicadores sociais e repercussão ao quê? A saúde coletiva. E qual é aí o nosso roteirozinho, prof? Prof, qual é o nosso roteiro? Bem, o nosso roteiro é entender que existe uma repercussão, né, galerinha? Existe uma repercussão dos indicadores e esses indicadores estão conectados. Esta finalidade é fazer com que você entenda que você pode fazer um projeto de aprendizagem, meu querido e minha querida, técnico em secretariado, onde você pode levantar esses indicadores locais, onde você pode entender o que acontece na tua comunidade e aí buscar a solução junto com a comunidade. Imagina aí, olha a repercussão. Vamos começar? Começando entendendo e revisando algumas coisas que nós já vimos. Que eu preciso saber sobre os conceitos básicos, do que são os indicadores, que as fontes elas vão ser sempre pesquisadas, analisadas e verificadas se estão lá com a sua veracidade, de acordo com a fonte eu tenho um indicador, e qual é a metodologia que aquele indicador vem trazendo, não é? Porque isso consolida nossos estudos. No entanto, nós sabemos que os dados, lembrando que esses dados, eles sempre são conectados a um conglomerado de informações. E essa informação, ela vai se tornar conhecimento se tiver um método. Vamos já falar desse método. O método vai ter a aplicação na conjuntura. Esta conjuntura, ela está ligada ao quê? Está ligada à tua capacidade de entender o histórico acerca dos indicadores sociais, desde a pós-guerra, que se levanta, por exemplo, o produto interno bruto e que se verifica que a questão demográfica, ela está ligada diretamente a indicadores de pobreza e também desigualdade. Se não souber trabalhar essa perspectiva, já era. Os indicadores, por exemplo, dos anos 60, que estruturam o Estado, levantam situações de desemprego, levantam situações de pobreza, desigualdade, de necessidade de produzir novos indicadores e são consolidados aonde? Consolidados na década de 80 e 90, onde você vê o papel do Estado nessa condução do processo de desenvolvimento. Opa, se eu tenho essa condução do processo de desenvolvimento, eu tenho também que estudar a conjuntura econômica e tudo, gente, está ligado à conjuntura econômica. Inclusive, a transformação da realidade, se você quiser transformá-la, a chave para esta situação é entender que você vai pegar essa conjuntura e vai agir diante dos desafios que vão estar por vir. Estes desafios, que um deles é você construir o teu projetinho, o teu projetinho lá, com a contextualização, sabendo que você vai pegar os efeitos negativos, sabendo que você vai tentar ajustar estes efeitos negativos para refletir nos indicadores e pegar esses indicadores e ver o que é que tem de impacto, por exemplo, na saúde, pegando como referência estudos que tem na ONU. A ONU tem vários estudos direcionados à vulnerabilidade, de proteção, ligados à questão da proteção social, queridos. A partir dos anos 90, o histórico de investimento em estudos para criação e reflexão internacional acerca dos indicadores sociais, ela foi muito grande. Então, nós temos muitos conteúdos, sempre entendendo que numa escala geográfica,
tudo que acontece globalmente tem impacto regionalmente, repercute nacionalmente. O que acontece nacionalmente repercute localmente e regionalmente. Então, tendo a ideia disso, eu sei que a partir do momento que eu vou construir o meu plano de trabalho para o projetinho, falando sobre um método específico, isso mostra o quê? Mostra que você tem que aprender a levantar cenários. Aí você olha, tá, os acontecimentos que acontecem aqui na minha, né, os acontecimentos aqui da minha região. Como é que eu posso qualificar? Que tipo de conhecimento eu posso analisar aí? A primeira situação, você vai fazer um trabalho institucional, é um trabalho fechado, é sobre a população de massa, é sobre a elite na sua cidade, é sobre a questão institucional. Primeira situação é você levantar os pontos fracos, os pontos fortes deste método. Saber que tipo de oportunidades podem ser geradas com o teu projeto de aprendizagem interdisciplinar. Saber que tipo de ameaças você pode sofrer em uma situação externa, por exemplo. Mas para por aí, professor? Não para não. Porque é aí que você vai tomar a ideia de que lá desde 1872, gente, onde foi criado os censos demográficos, com 14 requisitos, ele teve uma evolução de religião, profissão, a condição civil, escravidão especificamente, até o último censo, que está sendo feito outro censo agora, né, não tem ainda sendo finalizado, mas o último censo finalizado, que foi em 2010, traz números que estão lá como referências do trabalho infantil, da segurança alimentar, dos processos de criação tecnológica, da melhoria da comunicação e dos cuidados com a primeira infância, entre outros. É claro que esses dados repercutem nas questões sociais e econômicas, mas, por exemplo, se eu quero levantar a população de 14 anos que está estudando ou não, eu tenho que ir para cima das instituições que fornecem esses dados. Você vai estar num momento de pesquisa. Lembra que a pesquisa, gente, ela precisa de um ritual de levantamentos acerca dos dados. E o ritual tem que vir com um método, uma metodologia. Quem são os atores que você vai pesquisar com esses indicadores que representam um papel decisivo no contexto que você vai estudar? O indivíduo, pode ser, especificamente pode, mas pode ser uma classe social, pode ser uma categoria profissional. Você vai pesquisar e vai fazer ali um trabalho sobre saúde, levantando os indicadores de todas as áreas, inclusive da saúde, mas sabendo que você também é um ator social, que vai propor ali reivindicações ou denúncias da situação do que está acontecendo. Pode ser, você vai estar mostrando a realidade. Isso, uma realidade que afeta ou o coletivo ou o individual. Só depende de vocês, meus queridos, que estão aí focados em construir este plano de trabalhozinho para o projeto de aprendizagem interdisciplinar. Só depende de vocês avançar num contexto onde você vai ter que pesquisar sobre os indicadores demográficos da sua região, focado na saúde. Olha só, mas você aí, gente, está com a faca e o queijo na mão. Corta aqui para mim, meu querido diretor. Você está com a faca e o queijo na mão, sabe por quê? Olha os slides que está aí, ó. Compartilha a tela aí, por gentileza, meu querido diretor. Olha só, quantas taxas nós temos nesses slides aí, abaixo aqui na minha mão. Olha só aí. Essas taxazinhas, você pode conseguir, lembra de uma coisa, você pode conseguir na web. É, professor? É. Só não esquece, gente, na hora que você for construir o teu projeto, não esquece de estar lá, de ter o suporte do teu professor mediador, que está junto contigo aí, tá certo? Por quê? Porque nas fontes, é claro que vão ter algumas nomenclaturas meio que dificilzinhas, tal.
Mas aí você pode, com a ajuda dele ali, ó, dar uma esclarecida. Algumas taxas dessas daí que eu vou mencionar agora, são taxas que você encontra nos estudos do IBGE, certo? No site do IBGE você encontra. Como pesquisador, para você é importante, porque ele vai especificando coisa que tem há uma década atrás. Em 2010, é a nossa referência. Está sendo feito um novo censo agora, mas você quer fazer um projeto onde você vai colocar os indicadores sociais, e aí faz a correlação de indicadores de economia, de indicadores voltados para a segurança, indicadores voltados para a educação, e aí no centro desses indicadores você coloca os indicadores de saúde, ó. Já pensou um negócio desse? Já pensou o que você pode realizar como trabalho de relevância para a sociedade em que você está? Já pensou uma coisa dessa? Gente, esse projeto serve para te projetar para a sociedade. Você está ali terminando o teu momento escolar, não é? O teu momento escolar vai ser finalizado. Resultado, está focado no Enem também? Tudo bem. Tá? Simultaneamente, você tem capacidade sim de fazer isso simultaneamente. E fazendo um projeto desse, já pensou? Você é de um curso de secretariado e você mostra que conseguiu levantar dados e o que é que pode ser feito com o conhecimento que você adquiriu realizando este curso, mostrando isso para a sociedade, apresentando isso para a comunidade, para entidades, para os pais, por exemplo. Já pensou? Mostrando o teu empenho, já é o teu primeiro trabalho profissional, porque é em um curso profissionalizante. Entendeu? Olha aí que maravilha. Não tinha pensado nisso, né? Pois é. Isso te projeta e é o teu primeiro trabalho, o teu projetozinho de aprendizagem interdisciplinar é o teu primeiro trabalho que vai para o teu currículo. Sabe por quê, gente? Porque você não ficou só dentro da escola, você foi atrás de buscar dados que são reais. Então é por isso que se torna profissionalizante um trabalho profissional. Então leva este trabalhinho, este projeto a sério, meus queridos, por favor, leva porque ele vai marcar o teu nome na sociedade, você vai pegar os dados que ocorrem na sociedade e você vai ali sendo um ator também que vai interferir na situação. Indicadores com taxas como essa daí. Olha aí, bota aí, meu diretor, por gentileza. Taxa de natalidade, levantando do teu município aí a taxa de natalidade, quantas crianças nascem anualmente, o crescimento demográfico da própria cidade. Como é que você vai? Você está fazendo uma repercussão aí, coloca de 10 em 10 anos, vê o histórico. A carga de dependência das crianças e de idosos perante o serviço de saúde, por exemplo. A taxa de urbanização, gente, o que isso pode repercutir nos indicadores de saúde? A taxa de mortalidade, o que pode ficar estigmatizado neste município? Será que nós temos problema em estar gerindo a infância no município? Morrem muitas crianças, morrem por quê? Desnutrição? Por doenças ligadas ao quê? É isso que precisa ser mapeado e você pode fazer um levantamento. Já pensou, com um trabalho desse, você secretariar algumas áreas na área de saúde? Verificar a esperança de vida nesta região, na tua região onde você mora, a proporção de óbitos e as causas desse óbito. Então você tem mais óbito por violência, ou morte natural, ou por insuficiência e insegurança alimentar. Os indicadores em relação à saúde, será que nós temos uma saúde com profissionais capacitados e esses profissionais, eles repercutem de forma positiva na comunidade? Será? Então você tem indicadores aí extremamente importantes. A desnutrição e a segurança alimentar, eu já falei, né? Então, olha só o balizador que você pode utilizar no teu projeto. O avanço que você pode ter no teu projeto em relação a isso. Mas em que área isso vai ser, professor? Aonde é que eu vou inserir isso? Você vai colocar isso no desenvolvimento. Você apresenta na introdução
Depois, nas considerações finais, você coloca as propostas de soluções, mas esses indicadores todos você coloca no desenvolvimento do trabalho, gente. No desenvolvimento do trabalho, certo? Com a ajuda do nosso queridão, da nossa queridona, professores, mediadores tecnológicos, turma forte, a turma forte que está aí fazendo conexão com vocês. Então, vejam, que eu não posso esquecer, quando eu for colocar isso tudo no desenvolvimento, do método. Eu não posso esquecer do método. A articulação com os diversos atores, eu vou precisar ter ali pessoas que possam também dar informações do que está acontecendo. Então, essa relação de força na execução aí, principalmente em lidar com esses indicadores, traz um certo confronto, mas vai precisar primeiro de um trabalho de cooperação, de igualdade, de visualização. Por exemplo, eu vou focar essa questão da saúde, mas dando ênfase aos produtores, aos ambientalistas, fazendo um tema transversal. Pode ser também. No teu plano de trabalho, meus queridos, no estudo desses indicadores, você precisa entender que existem, por exemplo, alguns indicadores sociais que repercutem no indicador de saúde, principalmente. Na taxa de desemprego, a taxa de desemprego, ela vai sim, em algum momento, repercutir. A forma precária que as pessoas são remuneradas, descontinuadas, de forma episódica, ela vai contribuir sim no investimento na saúde, na má alimentação e principalmente com relação ao desemprego. O desemprego, quando ele é oculto, ele desestimula o investimento na saúde, na prevenção, principalmente. Esses indicadores voltados para o trabalho, voltados para o rendimento médio do trabalho e a renda domiciliar, também são indicadores extremamente importantes para você que quer levantar os dados acerca dessa situação que é a saúde nos municípios. Indicadores, por exemplo, eu quero fazer sobre os indicadores no meu município, levantando o grau de incidência do uso do material nessa questão de estrutura. A articulação pode ser feita como? Primeiro, eu tenho que levantar um histórico, sabendo como é o passado, que influências sociais sofriam, qual é o impacto da política local, a economia, aonde é que entra isso? Eu tenho que verificar, ter conhecimento, levantar esses dados e saber ter antecipação dos dados para mostrar que eu vou buscar uma solução que é plausível. É aí que você começa a entender que o índice, por exemplo, o índice Gini para distribuição de renda, esse índice aqui, ele é bastante pertinente. Por quê? Porque é mapeando esta situação, gostou aí, meu filho? Faz, né? Mapeando esta situação, que você começa a entender o seguinte: padrão de distribuição de renda de um município, ele vai ter um impacto positivo ou negativo na saúde desse município? A questão socioeconômica, ela vai estar ligada ao quê? A uma renda, pode ser uma renda comparativa entre a classe média, a dita classe baixa, a classe alta, ou tida classe A, classe B, classe C, classe D, esses estratos, né? Na verdade, na minha opinião, esses estratos não existem. Na minha opinião, o que existe é quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Quem tem capital e quem não tem capital. Então, existe aí uma classezinha, né, que se acha, que no caso é a classe média, que acha que ela existe, mas na verdade ela não existe. E aí é que entra uma outra situação. A desigualdade, ela contribui para uma pobreza extrema? Ela realmente contribui? Ela traz à luz a reflexão de que eu preciso melhorar nos meus investimentos? Investimentos esses que repercutem nos indicadores sociais. Essa situação é uma situação que você precisa mapear, tendo uma leitura
da conjuntura, sabendo que vai ter que envolver estratégias e táticas para levantar o teu plano em relação ao trabalho que você vai realizar. Os indicadores econômicos, meus queridos, eles trazem movimentos que são movimentos que podem caracterizar algumas ações. Então, você tem que, será que na área da saúde eu posso movimentar situações como algumas ações de profissionais que melhorem a saúde, independente de onde seja a localidade? Eu tenho que ver o seguinte: quais estratégias e táticas eu posso também propor para melhorar esses indicadores de saúde dentro desta área que eu estou estudando, que eu estou elaborando o meu projeto? Eu posso fazer uma analogia ou uma conexão com os indicadores de pobreza, as carências múltiplas, a vulnerabilidade, gente, social. É claro que ela vai contribuir com outros indicadores, principalmente nas dimensões de educação, atendimento à saúde, a própria saúde especificamente, habitação, emprego e etc. Agora, as carências sociais, elas trazem, sim, a exclusão social, a vulnerabilidade social, e isso tem que ser analisado. A pobreza multidimensional e ela se perpetuando. Todavia, entenda que você vai estar elaborando um projeto onde este projeto vai trazer a realidade do que acontece no seu município, meus queridos, na sua região. Olha só o quanto é importante, Maria Sônia Rodrigues, da Unidade Expedito, né, dos Reis aí, de Grunberg, Reis Ribeira, do Piauí, eita, Nexus Salinas, show de bola, show de bola. Então vejam, quando eu parto para a reflexão sobre o projeto, a pergunta que não quer calar desta figurinha aí é: o que seria esse projeto? Aí eu peço para o meu querido diretor compartilhar a tela e veja o seguinte, olha só. Você vai começar um projeto e esse projeto vai estar ligado à questão da saúde local. Você tem que estudar um projeto que ele tenha uma leitura in loco, ou seja, você vai atrás de informações para saber o que realmente aconteceu ou o que aconteceu 10 anos depois do primeiro censo, certo? Porque essa pergunta aqui é para você refletir. A imagem que está aí de Rodin, né? Essa estátua aí, ela é a estátua, gente, do pensador, o chamado O Pensador, certo? O Pensador. Ele está pensando aqui o seguinte, tá? Qual é o efeito deste projeto? O efeito deste projeto está aí, ó. Olha só. Tá vendo? É você entender que este trabalhinho que você está estruturando, ele precisa ter uma pesquisa in loco. Se não puder, vai para a internet, vai para os livros, mas não copia e cola, certo? Não copia e cola. Busca dados e faz a interpretação acerca do que está lá sendo passado como metodologia e não se deixa se vencer por apenas dados que estão ali. Se puder avançar na questão local, principalmente, porque você pode fazer o antes, quando foi pego lá no censo, em 2010, e o depois, o que está acontecendo agora. O que é que melhorou? O que é que piorou? Dentro do projeto, você pode relacionar isso. Lá no desenvolvimento. Na introdução, é só para você fazer a apresentação. Mas ainda tem uma pergunta voltada para o quê? Para a estrutura. Tá, eu tenho toda essa situação, não é? Olha aí, com os nomezinhos aí de resumo até referências, e estas referenciazinhas aqui, elas servem para te dar um embasamento e te balizar, principalmente porque
eu tenho elementos, gente. Esses elementos, ó, eles são opcionais, com esta corzinha aqui. Mas já estes elementos aqui, eles são obrigatórios. Referência, introdução, referencial teórico, material, métodos, metodologia, cronograma, só o sumário, a folha de rosto, a capa. Isso nós constantemente fazemos com que você relembre. Agora, se eu quero fazer o resumo ele tem um padrão. Qual vai ser o padrão? Da ABNT. Eu vou ter que escolher um título, fazer a apresentação na introdução. Quando eu chegar nos objetivos, eu tenho que ter um objetivo geral e, no mínimo, 2 específicos. O geral ele é mais amplo, os específicos vão ser metas a serem atingidas dentro do geral. A justificativa vai ser o porquê você escolheu fazer sobre, por exemplo, um hospital da sua cidade, uma clínica da sua cidade, um posto de saúde da sua cidade. A fundamentação teórica vai ter que vir com autores voltados para a área em que você vai ter que levantar. Será que é uma área que você vai querer falar sobre gestão, por exemplo? Não é interdisciplinar? Então, você pode colocar outras disciplinas. Então, será que a gestão da saúde, dos indicadores, no seu município está sendo gerida da forma correta? Que tipo de materiais você vai utilizar? Um celular para gravar as entrevistas? Qual é a metodologia de pesquisa que você vai fazer? É uma metodologia de pesquisa qualitativa, quantitativa? O qualitativo vem com perguntas abertas, como, onde, por quê, quando? O quantitativo vem com perguntas fechadas, dando no mínimo 5 alternativas como opção para as perguntas? Esta forma de analisar os resultados, uma vez você dando, por exemplo, fazendo um questionário de 5 perguntas, né? Com 5 perguntas, você para cada pergunta vai colocar um gráfico e vai analisar esses resultados, colocando a situação do que esperava e do que você viu na prática. Se você gastou alguma coisa, você pode colocar, assim como não, mas o cronograma é importante colocar porque ele não é opcional. E você dá um prazo para finalizar essa pesquisa, assim como também para apresentar o projeto, tendo que colocar todas as referências bibliográficas que você inseriu lá na fundamentação teórica. Ou seja, mostra que você, fazendo uma pesquisa, você vai proporcionar respostas aos problemas que você levantou. O Gil ele reforça muito isso quando se fala de pesquisa. No entanto, se eu tenho um tema e sei que ele é abrangente, vago e de forma geral ele serve como ponto de partida, o que eu vou precisar é, dentro desse tema, entender que ele vai ter que ser específico para que eu saiba qual é o problema que eu quero resolver. E vai ser o norte para situações a serem resolvidas. É claro, porque aí eu vou ter as alternativas que eu vou estar levantando como hipótese. E aí eu vou vir com N perguntas, muitas perguntas, que aqui nós temos exemplo de perguntas que são para vários temas, para que você possa questionar acerca daquele problema, para você resolver. No entanto, esse questionário para resolver, ele traz uma relação ligado diretamente a quê? A saber como identificar o problema. O Fábio, ele coloca no livro dele de metodologia da ciência, que é mais provável que você esteja especificando o problema, sendo mais preciso, tendo uma pergunta fundamental e respondendo a tua perspectiva de pesquisa, trazendo um conceito e uma relevância àquele problema, porque pode ser um problema bastante pertinente. E este problema bastante pertinente é um problema que se vê num contexto social. Ou seja, o problema da tua pesquisa tem que envolver a sociedade, meus queridos. E ele tem que ter, no mínimo, essas 5 prerrogativazinhas: viabilidade, relevância, novidade, execuibilidade e oportunidade. Gerar oportunidade para as pessoas que vão estar envolvidas, ser execuível, traçar uma realidade que possa trazer algo de novo,
como novas soluções, trazer o novo conhecimento com uma nova ferramenta para ser implantada que você aprendeu durante a execução das nossas aulas e, principalmente, ser viável para você realizar a pesquisa. Não coloca que vai pesquisar num local e não vai conseguir entrar naquele local. Então, isso mostra que você vai esperar a situação, né, acontecer para você dizer que não vai dar certo? Não. Aí você deve estar pensando, professor, poxa vida, eu tenho tanto problema, ainda tenho que criar problema. Só que esse problema aqui, né, meus queridos, esse problema você está criando já sabendo qual é a solução que você vai colocar, tá? O foco aqui vai ser a solução, tá? A solução. E esta solução é você que vai dar. Com base em quê? No que você levantou lá atrás, é uma pergunta, qual é a dificuldade em resolver este problema? Primeira perguntinha. O que é que você pode colocar como uma pergunta que vai ser balizador da tua hipótese? É possível resolver este problema com base nesta hipótese? É possível realizar desta forma? E aí? Como é que isso acontece? Para onde existe este norte? A grande situação é essa, hein? A grande situação é você entender que há um questionamento e esse questionamento ele tem que ser contínuo até você responder no finalzinho da tua pesquisa. Então veja, perguntas vão ser inseridas dentro deste problema. Por que eu tenho que fazer uma pesquisa? Por que essa pesquisa ela pode ser quali ou quantitativa? Lembrando, vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só, quando ela é qualitativa, a pesquisa, você faz ali um questionáriozinho, 5 questões, com perguntas abertas, certo? 5 questões. Essas 5 questões, gente, elas servem para ter um norte do que você vai retirar daquele cenário. 5 questões com perguntas abertas, quem, como, onde, porquê, quando. E aí, você tem o subjetivo. Você vai extrair a opinião das pessoas. Você, se for escolher a qualitativa, você vai colocar lá, quando for analisar os dados, 5 gráficozinhos. Que pode ser em formato de pizza, que pode ser em formato de coluna. E aí você vai mostrar o seguinte, qual é a análise que você faz dessas respostas. Fez 5 perguntas para 5 pessoas. Vai ter muita coisa diferente. Agora pode ter coisa igual também, né? Respostas iguais. Se você for para o quantitativo, você vai buscar a questão numérica. E essa questão numérica, gente, é uma questão que está ligada ao quê? À estatística. A mensurar percentuais, a tirar o desvio padrão, a fazer a média, a moda. Porque você vai colocar perguntas fechadas, onde a pessoa vai escolher 5 também alternativas dentro da questão. Aí você vai mostrar o percentual. E você pode fazer 5 gráficos, uma para cada pergunta também, por exemplo. Torna o trabalho respaldado por alguma coisa que você foi buscar em loco, não só na internet, certo? Isso se puder fazer. Se não puder fazer, não tem problema. O importante é da onde você for tirar, você possa mostrar a fonte, que essa fonte tenha veracidade e que ela tenha métodos científicos também, certo? Retornando para os slides, então veja, ó, a pesquisa ela é um processo onde ela vai trabalhar o desejo de conhecer, mas racionalmente, trazendo essas razões práticas, muito buscando aí nessa perspectiva, com muita vontade de ser eficiente e eficaz. Isso no livro do Antônio Carlos Gil, ele reforça muito também, tá? Mas eu tenho que entender qual é a necessidade para fazer a pesquisa. É trazer alguma coisa mais real? É buscar a realidade.
realidade. Algo que é real, que você está vivenciando. Opa, e o pesquisador ele tem que ter um perfil de curiosidade, ser sensível às questões sociais. É por isso que nós colocamos aqui os indicadores sociais com ênfase na saúde. Ter paciência, mas buscar o conhecimento. Entender que vai ter que aplicar alguns materiais, consultar alguns materiais, documentos, livros, artigos, até mesmo gravar algumas entrevistas, se puder gravar, para melhorar a performance da pesquisa, sabendo que essa pesquisa ela tem etapas. E que etapas são essas, professor? Primeira etapa, saber que a caminhada depende de você, tá? Primeira coisinha, você refletir o seguinte: só você pode começar a dar o primeiro passo. Não deixa de investir no teu tempo. Faz a tua gestão de tempozinho aí. A caminhada, ela é sua. Você vai ter que questionar, junto com o seu professor mediador, algumas situações. O que é que você quer saber? O que é que te interessa? O que é que você precisa resolver que acha que é um problema no teu município ali? Você pode colocar este problema no projeto de aprendizagem. E aí, este problema, uma vez você focado, o problema está na área de saúde. Opa! Então, se está na área de saúde, vamos focar nos indicadores de saúde. A alternativa aí é entender o seguinte: para onde eu vou? Primeira coisa que eu tenho que entender é que os objetivos, eu vou deixar bem claro o objetivo geral e, no mínimo, 2 específicos. Claríssimo. As possíveis soluções eu posso até ampliar, mas se você colocar uma possível solução, já basta. Se for também uma hipótese, já basta também. Quanto mais hipóteses, mais você vai ter que correr atrás para resolver a situação. No entanto, qual é o público-alvo? Você vai escolher, por exemplo, os profissionais de saúde, ou melhor, você vai escolher os enfermeiros. É o teu público-alvo? A amostra vai ser com o quê? Com os enfermeiros estagiários? Estagiários? Vai ser? O sujeito específico vai ser o estagiário do sexo feminino, ou seja, as mulheres. Você aí colocou o sujeito específico. Já amplia a tua capacidade aí de saber qual é o foco. O foco vai ser exatamente as estagiárias, enfermeiras, lá na área de saúde. O que você vai precisar registrar são as perguntas que você vai estar fazendo para elas. Aonde você vai? Vai ser numa UPA, por exemplo? Como e quando? Vai ser no horário onde for permitido? Você vai? Como é que você vai? A resposta está com você. Né? Se for para campo, em loco, você tem que colocar quando? Como é que você vai? É isso que você tem que começar a entender, que nós vimos, por exemplo, num processo contínuo de construção do projeto. Então, essas perguntas, meus queridos, elas norteiam. Lembre-se disso. Elas norteiam. Olha bem para mim aqui. O que você vai direcionar. Norteiam aonde você vai. Como você vai. Quem vai estar com você. Agora tem uma outra situação. Esse processo precisa ser gerenciado no tempo, não é? Você tem que saber quando é que você vai começar, como você vai desenvolver o teu trabalho e como é que você quer concluir. Essa conversinha, ela pode ser feita com o teu professor mediador, mas sabendo toda a estrutura que já foi colocada por nós várias vezes,
não é? Nós já colocamos isso para vocês, que a base mesmo é você ter introdução, desenvolvimento e conclusão, e se eu quero ir me aprofundar neste contexto da saúde, é importante que eu entenda que existem outros fatores a serem discutidos, como por exemplo, ó, olha só o que eu tenho aqui, ó. Situações onde nós podemos ampliar todo um contexto. E este contexto, gente, a gente vai estar falando mais um pouquinho especificamente na próxima aula, também dos indicadores, eles mostram o seguinte, que todos os cenários que nós levantamos para vocês aqui, nessa aula, servem como um balizador, servem como um caminho. Agora, eu não posso esquecer de estar pesquisando a ABNT, porque vai dar respaldo científico para o teu projetinho. A ABNT, lembrando novamente, ela está disponível na web, você coloca lá ABNT 2022, que ela dá atualidade em relação às normas técnicas de padronização de letras, padronização de páginas e fazendo com que você tenha um projeto que seja apresentado dentro dos conformes científicos, dentro da conformidade. Tá certo, meus queridos? Show de bola, maravilha, hein? Muito obrigado pela participação de todos, meus queridos. E lembre-se, esse projeto pode te projetar na vida profissional e pessoal, principalmente. Tá ok? Um grande abraço para vocês, meus queridos. Fica com Deus. Beijo grande. Fui!